Abra comigo na carta de Paulo, escrita aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 2. A carta conhecida como a carta da alegria, uma carta muito especial, não só para o apóstolo Paulo, mas também para aqueles irmãos que receberam esta carta, escrita através de Paulo em uma prisão domiciliar em Roma. Enquanto esteve preso, não parou o ministério, porque como cantamos esses dias ali no culto, o inferno não pode parar a igreja, a prisão não pode parar a igreja, as cadeias não podem parar a igreja, porque nada pode parar a igreja de Cristo Jesus. E Paulo continua o ministério mesmo preso, escrevendo das suas prisões. Ele escreveu várias cartas pastorais, cartas doutrinárias a algumas igrejas específicas também, como Efésio, também a igreja de Roma, de Tessalônica. E agora Paulo escreve também aos Filipenses no capítulo 2, o que seria a doutrina principal do cristianismo, é a doutrina da encarnação. É toda a tratativa de Paulo no capítulo 2. Mas o que eu quero destacar com os irmãos é a partir do verso 9, do mesmo capítulo da carta escrita aos Filipenses, nós falaremos sobre o nome sobre todo nome. Por isso, acompanhem comigo aí a leitura, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, que diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Só até aqui. Pai, nós queremos agradecer por sua palavra nessa manhã. Obrigado pelo dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos porque nos disseram: vamos à casa do Senhor. E por isso o nosso coração se contagia por essa alegria que não pode ser comprada, não pode ser conquistada, senão por Ti, que nos dá graciosamente a plenitude da satisfação da vida em Cristo Jesus. Não encontramos esta alegria nos prazeres momentâneos, mas na plenitude da pessoa de Cristo que vive dentro de nós. Uma alegria, Senhor, essa que não pode ser explicada, mas apenas experimentada. E é em Cristo Jesus que nós gozamos e desfrutamos desta verdadeira alegria. Oramos para que o Senhor nos fale por meio dessa palavra mais uma vez nesta manhã. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse aqui já na introdução, o capítulo 2 de Filipenses é um dos principais capítulos de toda a Escritura, porque aqui é o âmago central da doutrina da encarnação, ou seja, o ensinamento que confirma que Deus, imanente, satisfeito em si mesmo, transcendente, aquele que transcende o natural, o cosmo e ao espaço, aquele que está para além da lei da física, aquele que é poderoso em obras, que criou todas as coisas, aquele que governa tudo, aquele que tem o coração dos reis na palma da sua mão, aquele que traz vida ao morto, aquele que cria a partir do nada todas as coisas, e elas começam a existir como se tudo já tivesse anteriormente existido. Esse é o Deus infinito, eterno, que entra agora na história e se limita à humanidade. Isso é lindo. Imagina
na sua mente que é quase incapaz e impossível de compreender a doutrina da encarnação. Meu irmão, logicamente, racionalmente, é impossível nós descodificarmos essa obra tão sublime. Colocar um Deus eterno dentro da gaiola do tempo e do espaço. É um Deus indomável, invencível. Ele não pode ser revestido por capa alguma. Deus não tem casa, porque nada pode comportar a sua grandeza. Nada comporta a sua infinitude. Por isso, em exemplos alegóricos, nós entendemos que a terra é o estrado dos seus pés. Isso nos diz que a terra toda, as galáxias e todo o universo só pode receber de Deus uma parte dos seus pés, de tão grande que é esse Deus. Então, quando nós lemos o capítulo 2, é esse Deus que vai entrar na história do homem. É Ele que vai viver dentro de uma geografia. Um Deus que não pode ser observado por nenhum telescópio, ou por nenhuma luneta, ou por nenhum astro. Nada pode sondar a grandeza de Deus. Eles ainda buscam as explicações metafísicas para várias leis naturais, como da relatividade iniciada por Einstein. Mas eles não chegam nem perto de compreender a totalidade do Criador do universo. É por isso que a doutrina da encarnação é a doutrina mais sublime que o cristão possa crer, absorver, viver e experimentar. Irmão, nós estamos falando do Rei dos Reis, que agora vai entrar na nossa história, experimentar 100% do que é ser humano. Ele é completamente divino, mas vai se humilhar, se rebaixar a ser também como criatura, o Criador. E isso nos diz muito sobre quem Deus é. Por isso ele é separado de tudo e todos. Os versos anteriores, Paulo, de uma forma muito categórica e cirúrgica, escrevendo aos Filipenses, ele precisa construir o âmago da principal doutrina cristã e o cerne dela, que é o Deus que se fez carne, muito pregado por João. Ele anuncia justamente porque o período que eles estão, duvidavam na história daquele contexto acerca do Deus que se encarnou. Eles não conseguiam entender como que isso seria possível. Colocar um ser eterno dentro de um corpo mortal. Como introduzir um ser infinito dentro da finitude. Como colocar um ser todo-poderoso limitado às ações humanas. Quão sublime é a obra da encarnação. É por isso que, ao compreendermos esta grande obra, nós começamos a dissecar, a caminhar pela eternidade. Isso resolve não os nossos problemas apenas naturais e cotidianos, mas isso resolve o principal problema do nosso coração, que é trazer a esperança a um coração caído, um coração costurado por ansiedade, um coração ambicioso, um coração
depravado, um coração machucado por afetos, um coração enganado por coisas, a mensagem da encarnação e a doutrina do nome sobre todo nome nos traz a esperança de que essa vida não pode ser vivida a partir apenas dos prazeres e dos deleites naturais. Nós estamos diante de uma grande verdade: existe na história definida de um Deus que veio a nosso encontro. E se Deus veio a nosso encontro, Ele veio buscar aqueles que são seus. É por isso que Paulo agora diz: por isso também Deus o exaltou. Irmãos, isso não acontece, não é simplesmente para você entender. Olha só que lindo isso. Quando o pai ama o filho, não simplesmente o pai tem o direito de pegar o filho, quando ele, por exemplo, recebe uma nota vermelha na escola, e chega lá no meio da diretora, dos professores, porque ele ama o seu filho, levanta o seu filho e fala assim: olha, o meu filho é muito bom para mim, olha, o meu filho é muito obediente em casa, deixa eu exaltar o meu filho aqui, ele tomou essa nota vermelha, mas ele é assim, assado. O pai, ainda que ele faça isso de forma natural, aquela exaltação não resolve o problema da nota vermelha que ele tomou na escola. O pai está ali naquele momento, exaltando o filho, porque o pai conhece o caráter do filho. Mas isso não anula a falta ou a displicência dele no ato de fazer a prova, de ter tomado uma nota vermelha. Ele não pode aumentar a nota dele na escola por exaltar apenas o seu filho. Consegue entender esse exemplo aqui agora trazendo para a palavra? Deus não pode exaltar a Jesus simplesmente da boca para fora, senão exaltar o ato de Cristo Jesus. Faria muito mais sentido se o filho agora tivesse tomado a nota azul, ou passado de ano, e o pai chega naquela assembleia, naquela reunião de professores e pais e alunos, e diz: o meu filho sim, é um exemplo, o meu filho sim, porque ele é um exemplo em casa e também um exemplo aqui nessa prova. O que eu estou tentando dizer? Quando nós vimos, e Deus o exaltou, Deus não simplesmente o exaltou por palavras. Na verdade, o pai é exaltado na obra do filho, porque o filho consumou a obra do pai naquela cruz. Tetelestai, foi consumado. A exaltação em Cristo é Deus o Pai sendo exaltado pela obra de Deus o Filho, e convencido aos homens por Deus Espírito Santo. Aqui a Trindade está sendo exaltada, o Pai exalta o Filho exalta o Pai, o Espírito convence-nos do Filho, o Espírito nos aponta Cristo ao Pai. É isso que está acontecendo. Não basta simplesmente nós exaltarmos as pessoas, nós temos que exaltar também a obra consumada, porque senão a exaltação se torna uma mentira. É você elogiar uma pessoa por aquilo que ela não faz. Entende isso? E quando nós vemos isso aqui, e Deus o exaltou, é porque Deus coloca agora Cristo em um lugar de destaque, o seu Filho, mas não por ser o predileto, antes o contrário, por ser o Filho único, e pelo Filho ter obedecido ao Pai, em ter se entregado a nós, para que o Pai não derramasse a sua ira sobre nós, o Filho recebe a ira do Pai, para que as criaturas se tornassem filhos. Isso é profundo. Presta atenção nisso. Quando Adão e Eva pecam, nós deixamos a filiação naquele momento.
Tiago, como assim? O homem se separou, o filho se separa do pai naquele momento. Não o pai, Deus, e o filho Jesus, não. Eu estou dizendo no sentido de Deus o pai e Adão e Eva como filhos, compreendem? Como criação. Quando eles pecam, eles se separam completamente de Deus, de Jesus Cristo e também do Espírito Santo, a Trindade. É por isso que o Filho, Jesus Cristo, morre por nós, porque somos agora criaturas e não filhos, uma vez que pecamos. Porque todo aquele que peca é separado de Deus. E por que nós não somos mais separados de Deus quando pecamos? Porque Jesus consumou, conquistou a filiação por nós. É por isso que na cruz, Jesus, ele recebe o nosso pecado como criatura, e agora na cruz, quando o véu é rasgado, a obra consumada, nós recebemos a reconciliação e nos tornamos em Cristo também filhos, co-herdeiros. É por isso que Deus exalta o seu Filho, porque éramos criatura, o Filho salva a criatura para tornar a criatura filho também de Deus. Irmãos, nós não éramos nem os convidados de honra para o grande dia, o grande banquete. Você tem ideia disso? Nós somos os convidados, chamados, porque os de honra não receberam, não foram. É assim que a Bíblia trata a salvação aos gentios. Ele veio para os seus. Quem que são os seus? Os judeus. E os seus não o receberam. Por isso ele deu o direito de todo aquele que crê na obra do Filho, de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos quando o Filho é crido por nós. Quando eu confesso Jesus, entrego a minha vida para Jesus, eu também estou o exaltando, porque Ele, sim, é digno de ser exaltado, porque Ele desceu as mais densas trevas pelo meu e o seu pecado. Ele experimentou a morte. Irmão, eu estou dizendo assim, que um Deus imortal experimentou a morte temporária, para Ele mesmo satisfazer uma ordem que iniciou nele. Foi Deus quem disse que quando nós pecaríamos, nós morreríamos, porque tem a ver com o seu caráter. É por isso que Deus exalta Jesus, porque o Filho em todo o tempo exaltou o Pai enquanto esteve aqui. Ele dizia aos discípulos: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, daquele que me mandou, daquele que me direcionou, porque aquele que conhece o Pai, conhece a mim, aquele que conhece, o tempo todo Jesus exalta o Pai, agora é o Pai quem vai exaltar o Filho. É tão lindo ver a Trindade agindo. É tão maravilhoso a gente descansar sobre essa verdade, meu irmão e minha irmã. Tiago, como que isso pode ser aplicado? Vamos continuar o texto. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Os nomes hoje, até hoje, são muito importantes. Existem nomes que dão direitos, privilégios. Ou você nunca chegou em um evento em que o seu nome não estava na lista e você nem pode entrar. Mas existiam nomes ali naquele evento que, além de entrarem, estiveram em lugares melhores, VIPs. O nome diz muito sobre posição, sobre autoridade. É por isso que Deus, em Cristo Jesus, deixa eu te dizer, Deus não se chama Deus. Deus não é nome, Deus é título. O nome de Deus não é Deus. O nome de Deus é: eu sou
o que sou. Deus não tem um nome. Deus é a origem de tudo. É por isso que nós vemos vários nomes sendo atribuídos a Deus. E Jesus também foi um nome dado a humano, porque na verdade Jesus também é uma função, é uma direção, uma missão. Jesus quer dizer Deus salva. Por isso o nome Jesus quer dizer isso, Deus salva. Então quando nós olhamos para aquele homem, que é Deus e também homem, a gente está dizendo, ele é Jesus, ele é o Deus que nos salva. Deus nos salva de quem? Dele mesmo. Isso é maravilhoso, porque tem gente que tem medo do inferno, você tinha que ter medo de Deus. Medo e tremer diante de Deus. Porque pior do que o inferno é um homem cair nas mãos de um Deus irado. A salvação não é Deus livrando o homem do inferno. A salvação é Deus livrando um homem da sua própria cólera e ira. O inferno é uma parte do sofrimento que Satanás e os seus demônios estarão por um tempo e depois também serão lançados debaixo dessa ira. Inferno não é um lugar, é um estado. Por isso, o nome de Jesus foi exaltado sobre todo nome. Deus o exaltou sobre todo nome. Isso é maravilhoso. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu achava, logo que eu me converti, que o nome era Jesus e Cristo o sobrenome, igual o meu, Tiago Diniz. E eu pensava assim, Cristo é o sobrenome de Jesus, Cristo também não é sobrenome. Cristo é um título. E sabe o que quer dizer Cristo? Ungido, Messias, enviado. Então, só o nome de Jesus tem uma mensagem. Jesus, Deus salva. Jesus, o Cristo, o Deus que salva, e por isso ele é o único ungido, enviado, Messias, o Salvador. Irmão, ninguém pode nos salvar, senão Jesus. Por isso, em outra passagem diz, não há outro nome pelo qual nós clamamos e sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Vão e em meu nome vocês expulsarão demônios. Vão e em meu nome vocês curarão os enfermos. Certa feita, em uma ocasião, os discípulos tentando expulsar demônios, e eles até falaram para uma turma, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Paulo, mas a vocês nós não conhecemos. Os demônios tremem só de ouvir falar do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele não foi só exaltado simplesmente por palavras, porque ele tem o direito de ser exaltado, porque ele consumou a obra, ele conquistou a salvação. Nele os nossos pecados foram lançados, por suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que ele tem todo o direito de ser exaltado. E aqui está, acima de todo nome, era muito comum os reis e os imperadores, quando chegavam nos seus palácios, em momentos específicos e solenes, ali nas varandas dos seus palácios reais, quando ele aproximava, todos os súditos e soldados tinham que se dobrar, porque eles diziam César, Augusto, e aí muitos se curvavam diante de César. E é por isso que o nome de Jesus, a Bíblia diz, todo joelho se dobra, porque o nome de Jesus é maior do que César, é maior do que qualquer imperador, é muito mais poderoso do que qualquer império, o nome de Jesus. Todo joelho se dobra.
nos céus, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, aqui está dizendo para que eu e você, como os filipenses, tenham esperança. Nós tememos os demônios, coisas. Você não crê no nome de Jesus, não. Contra a casa de Israel não vale encantamento. No céu, o nome de Jesus é temido e tremido. Na terra, o nome de Jesus é venerado. E debaixo da terra, ou seja, em qualquer lugar, o inferno também treme diante do nome de Jesus. Você pode passar em cima de qualquer oferenda. Você pode comer qualquer coisa. Pode colocar seu nome na boca do boi, do sapo, da girafa, de todo o zoológico. Se você tem o nome de Jesus sobre a sua vida, nada pode te acontecer. Pode fazer mandinga, caatinga, pode fazer qualquer coisa, magia, mágica, simpatia. Irmãos, quando nós temos o nome de Jesus, o céu, terra e trevas tremem. É no nome de Jesus que fazemos, é no nome de Jesus que possuímos, é no nome de Jesus que somos guardados. Você está achando que quando o diabo olha para mim, para você, ele treme as suas habilidades? Ah não, ele prega bem, ele canta bem, olha só, ele ora em línguas, não vamos tocar nele não, meu irmão. Porque sobre você tem um nome que todo o inferno treme. Quantos conseguem compreender isso? O nome de Jesus. Nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse. Por que temos que confessar? Porque a obra foi Ele quem consumou. Então deem a glória a quem consumou. Jesus disse... Pedro, deem a César aí o que é dele, os tributos, mas a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? São os tributos? Não, o louvor e a glória. Quando um escritor não escreve uma obra, ele não tem que colocar o autor daquela obra. E quando eu vou citar qualquer coisa daquela obra, eu não tenho que citar a fonte, que é o autor, porque foi ele que fez a obra. Então é isso que acontece também no cristianismo. Quem consuma a obra é Cristo. Quem cumpre plenamente a escritura e toda a lei é Cristo. Então na hora de devolver a glória, não devolva para Moisés, não devolva para Elias, não devolva para o pastor, não devolva para o cantor, não devolva para o artista, devolva a obra que foi conquistada pelo dono da obra, e o dono da obra é Jesus Cristo. Por isso esse é o nome a ser exaltado. Esse é o nome a ser glorificado. A nossa igreja não é do nosso pastor, a quem nós temos muito carinho por ele e amor. A Lagoinha não é do pastor Márcio. Vocês conseguem compreender isso? A Lagoinha é de Cristo. O nome, o CNPJ pode ser, mas o corpo, não. O corpo é de Cristo, é do cabeça. Vocês conseguem compreender isso? Então é por isso que Paulo ensina isso, preso, aos irmãos que estavam lá em Filipos, para que se eles entendessem esse cerne, esse âmago, as outras coisas seriam fáceis de resolver. Se eu creio nesse nome que está sobre todo nome, por que eu não posso crer que esse nome tem todo o poder de fazer o impossível acontecer sobre a minha vida? Amém. E toda língua confesse. Nós temos que confessar que Jesus Cristo é Deus ou Senhor. Essa palavra Senhor
Quírios. E Quírios era também um dos títulos usados pelos imperadores, que era senhor. Senhor dos escravos, né? Ele era dono dos escravos. Ele que governava, ele que tinha autoridade. Então a nossa língua tem que confessar que Jesus, Ele é o único Senhor. Ou seja, o dono. Porque o dono do escravo, ele só tem aquele escravo que ele comprou. E é isso que Jesus faz por nós. Ele nos comprou, porque éramos escravos do império das trevas. E Ele nos comprou por um preço alto, seu próprio sangue. E nos transportou imediatamente para o reino do Filho do seu amor. Então, a nossa língua tem que confessar que nós temos um Senhor. E é Jesus Cristo. Ele nos comprou. Sei que foi pago um alto preço para que eu pudesse ser um meu irmão. Tem uma música assim? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Não é assim? Ele pagou um preço. Então Ele tem direito. Quando você compra uma coisa, você não tem direito de levar? Ou você vai pagar? Não, cheguei lá na loja e comprei um tênis. Não, vim só pagar e não leva. Não, agora é seu. E foi isso que Jesus fez. Ele nos comprou. O preço foi pago, consumado. Por isso Ele tem direito sobre nós. Isso é maravilhoso. Para glória de Deus Pai. Tiago, para que Deus fez tudo isso? Se encarnou, entrou na história, se humilhou, peregrinou, lavou pés, perdoou, curou. Para que isso tudo? Para a glória de Deus o Pai. Se o Pai anteriormente exalta o Filho sobre todo nome, coloca o nome de Jesus acima de todo nome, agora é o Filho que, ao consumar tudo, exalta o Pai. Irmão, a verdade é que a Trindade, o tempo todo, um está exaltando o outro. Ainda que sejam três pessoas distintas, mas um único Deus. Não três deuses. Um único Deus com três pessoas. Mistério para nós. Não pode ser compreendido intelectualmente. Porque a lei da física nos diz que um corpo, uma massa, não pode ocupar dois lugares no mesmo espaço. Mas na Trindade é possível, porque a Trindade é atemporal. Ou seja, ela é para além do tempo e do espaço ou da geografia. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Por isso que agora o Filho exalta o seu Pai. Irmãos, essas palavras parecem palavras muito hollywoodianas, né? Porque não é uma realidade, às vezes. Porque a gente não tem muita disposição para ficar meditando em palavras como essa. Que enquanto nós meditamos nessa palavra, o boleto chega, o divórcio acontece, a saúde está debilitada. Então a gente pensa assim, tem muito mais coisas importantes para preocupar do que ficar tentando entender a encarnação. Tem mesmo, você está certinho. Aliás, o inferno é o lugar onde se deve preocupar bastante. E os que estarão ali, é aqueles que maior tiveram suas preocupações com as coisas dessa terra. Por isso que o céu é lugar daqueles que vão chegar para conhecer isso aqui na plenitude. Deus, como é que foi essa obra da encarnação? Não, Tiago, mas você não ficou preocupado com as dívidas? Ah, Senhor, fiquei. Mas só um pouquinho, porque assim, o meu coração foi tão tomado de vontade de te conhecer.
Tiago, mas você não parou para pensar nas dificuldades da vida? Não, parei. Mas eu queria mesmo era conhecer Jesus e o poder da sua salvação. Por isso que eu acho que não faz sentido quem não tem desejo de conhecer Cristo na terra, vai fazer o que no céu? Se tudo que você quer é apenas as mãos de Jesus para te dar alguma coisa, meu irmão, não tem problema, continue pedindo por pão que perece, enquanto filhos pedem pão da vida. Eu acho muito pouco a gente cultuar, estar diante da presença de Deus, pedindo Ele para pagar as nossas dívidas, ainda que tenhamos na palavra orientações para fazer isso. Eu acho muito pouco buscar a Jesus só para uma restauração do casamento, ainda que seja importante. Eu acho muito pouco quando nós estamos atravessando um momento financeiro e a gente fica mais sensível, ainda que seja muito importante para sair de algum problema, de algum vício, de alguma dor. Eu só acho pouco, eu não estou dizendo que é errado, porque eu acho primazia chegar diante de Deus de mãos vazias e falar: Pai, eu não quero nada a não ser a tua graça que me basta. Deixa eu só ficar aqui, ainda que tudo seja perdido, só não me deixa perder o que eu tenho de bem maior, a sua presença. Quando Davi pecou, ele disse isso: Senhor, eu só pequei contra o Senhor. Ele falou assim: não traga o meu império, traga de volta a alegria da salvação. Isso sim é tristeza, não é o desemprego, não é uma enfermidade, ainda que seja doloroso. Jó, quando experimentou tudo isso, ele disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, o nome do Senhor. Mais importante do que as coisas é o dono dela. Vocês conseguem compreender essa verdade? Por que o nome de Jesus é exaltado? Meu irmão, perdão, fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero te encorajar de todo o meu coração, um conselho de alguém que está aprendendo. Deixa eu ser usado por Deus agora na sua vida. Desça águas mais profundas de verdade. Tente experimentar mais de Deus. Busque novas experiências na palavra. Ou experimente o que você ainda não experimentou. Eu sei que preocupa a gente ao sair desse culto. A vida não espera, já dizia Cazuza, o tempo não para. Mas meu irmão, essas preocupações vai deixando os nossos cabelos brancos e não resolvem. Estou falando sério. Existe um livro aqui que é chamado de Eclesiastes. Sabe por que esse livro foi escrito? Porque o homem que escreveu chegou em uma conclusão depois de ter toda a riqueza do mundo, ter todo o império. Ele falou assim: irmão, posso te falar? Tudo isso aqui não passa de vaidade. Você tem ideia disso? Gente já passou na nossa frente e está dizendo para a gente, já foi, já voltou. Acalma o seu coração, exalte o nome de Jesus sobre a sua vida, aquieta a sua alma, descanse. Não existe problema que não possa ser resolvido. Irmão, essa palavra é para mim nessa manhã. Não existe dor que não possa ser consolada. Não existe prova que não tenha uma porta aberta. Não existe fardo que não seja Senhor em nós capaz de nos sustentar e suportá-lo. Você está diante de um Deus que não pode ser domado, domesticado. O Deus que eu e você servimos, Ele é absoluto. Ele atravessa paredes, Ele anda sobre o mar, Ele fecha a boca de leões, Ele tira você da cova.
Oh! Esse é o Deus que não conhece as limitações. Ele dizia: morto, levanta, cego, veja, surdo, ouça, mudo, fale. Irmão, eu estou todo arrepiado aqui. Nós servimos um Deus todo-poderoso, o seu nome é exaltado. Você está achando que a sua matemática cancela Deus? Não, Deus, a minha dívida é grande demais, a mulher está saindo de casa, o filho está na droga, Deus, essa enfermidade é para a morte. Filho, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nome sobre todo nome. Ele pode libertar qualquer um e de qualquer coisa. Ele faz de um pecador sentar entre os príncipes e poderosos dessa terra.